Bom, pessoal, se tratando de atividade de conteúdo, né, novo aí, caminhando, né, no terceiro trimestre, estamos estudando, então, cálculos químicos, né? Então, nesse vídeo, eu vou resolver exemplos de questões muito parecidas com a atividade proposta da semana. Não deixe de assistir a vídeo de abordagem de conteúdo, né, e olha um resuminho lá, ok? E qualquer coisa é só entrar em contato. Sugestões também, o que vocês estão achando, né, do quadro interativo e essa forma de fazer videozinhos aí resolvendo questões para vocês. Então vamos lá. Massa atômica, né? Então, o que é a massa atômica? É a massa dos elementos. Se nós pegarmos, os elementos químicos estão aqui, ó, na tabela periódica. Se nós pegarmos, né, alguns elementos aqui, por exemplo, do magnésio, o magnésio, né, ele tem, né, a massa atômica dele é 24,31. Isso é um dado fornecido na tabela periódica. 24,31. Nós podemos arredondar essa massa. Então, todos os elementos químicos têm valores referentes à massa. Por exemplo, o sódio, a massa é 22,99. Nós podemos falar que é 23. Então, a tabela periódica, ela traz dados, né, entre outras informações, ou a informação referente à massa atômica. Ah, mas então, por que calcularmos a massa atômica, né? Por quê? De todos esses elementos que estão presentes na natureza, né, a maioria deles tem isótopos na natureza, ok, né? Exemplo, como assim? O magnésio, por exemplo, existem 3 tipos de isótopos na natureza, né? Tem o magnésio de massa 23,985, que está presente em 10% na natureza, né? Ou seja, de todo o magnésio presente na natureza, 10% dele é esse, referente a essa massa aqui. Isótopos, galera, para quem não lembra, né? Isótopos é o mesmo elemento químico que possui massas diferentes. Então, nós temos que fazer uma média ponderada desses elementos para nós encontrarmos a massa atômica dele. Apenas isso. E como que se faz essa média ponderada? Eu pego a massa de cada um, a massa de cada um aqui, e multiplico pela sua abundância na natureza e faço a média, né? Viram? Simples assim, ok? Então, vamos pegar aqui, ó, a massa atômica, então, do elemento magnésio que nós vamos calcular. Então, eu vou pegar a massa, ó, né? Vou abrir parênteses, porque eu vou fazer a multiplicação primeiro, né? Depois eu vou somar, né? Então, eu vou pegar o 23, eu não vou pegar as casas decimais todas por questão de espaço aqui e para favorecer aqui a minha disponibilidade do vídeo, ok? Mas vocês têm que colocar as casas decimais todinhas, tá bom? 98, vou até o 5, ok? Vou multiplicar por 10, porque é a porcentagem dele na natureza. Esses dados aqui, 24, 25, 26, é a massa dele que tá já arredondada. Mas nós vamos pegar essas massas, né, aqui, né, e vamos fazer a multiplicação aqui e depois somar, ok? Então, vamos somar, vou pegar esse valor aqui, 24,985, vou multiplicar por 10 também, porque é a porcentagem dele na natureza, e por último vou pegar esse outro magnésio aqui, né? 25,98, vou multiplicar por 80, e vou dividir isso tudo por 100. Por que dividir por 100? Porque a massa atômica, né? A massa atômica, ela é dada em unidades, né? A grandeza que expressa a massa atômica dos átomos, né, é dada em U, né, de unidade de massa atômica. E como aqui está dando em porcentagem, né, está dizendo que a prevalência desde a natureza, ela está dando, a informação está sendo dada em porcentagem, então nós temos que tirar essa porcentagem, né? Então nós vamos dividir por 100, né, por cento, tirando a porcentagem, ok? Então, continuando fazendo essa conta aqui, né, matematicamente falando, eu tô se tratando do elemento magnésio. É só fazer essa multiplicação aqui dentro das sentenças, depois somar tudo e dividir por 100. Nós vamos encontrar um valor de
5,6, mais ou menos, aproximadamente, né? Unidade, ok? Nós achamos, então, aqui a massa atômica, a média ponderada das massas de todos os isótopos de magnésio presente na natureza. É apenas isso, tá, galera? Muito simples, ok? Agora, um exemplo aqui para calcular, então, a massa molecular, né? O que é massa molecular? Massa molecular é a massa da molécula, né? Quanto é que pesa a molécula, né? Então, eu tenho que analisar as massas dos elementos que compõem a substância. Nesse caso aqui não é uma molécula, é um composto iônico, né? Uma unidade iônica, porque ela é formada por ligação iônica, porque eu sei que tem um metal aqui se ligando a um não metal. Então, nós temos um composto iônico aqui, né? Então, é a massa disso tudo, porque um átomo de sódio, né, um elemento sódio, com um de cloro. Então, eu tenho que somar as massas dele para ver quanto que pesa essa molequinha toda, né, essa substância toda. Muito simples. Eu vou buscar lá na minha tabela periódica, aqui, a massa do sódio, como vocês podem visualizar em vídeo. A massa do sódio, olha, a dada é 22,99. Eu vou arredondar para efeitos de cálculos, para facilitar. Eu vou dizer que a massa do sódio, ela é 23, ok? E a massa do cloro, ela tá aqui, ó. O cloro está aqui na minha tabela, né? A massa dele é 35,45. Eu vou arredondar e vou dizer que é 35,5, né? 35,5, né? Somando isso daqui, eu vou encontrar que a massa molecular do cloreto de sódio, né, vai ser igual a 58,5, né? Não se esqueçam que toda a grandeza é expressa por uma unidade, que é a U, né, que é a unidade de massa atômica. Massa atômica e massa molecular, ela é expressa em unidade de massa atômica, ok? É um valor que expressa a massa de um dos átomos, né? Estruturas que não conseguimos ver, né? Vamos lá, então, o H2SO3, outro exemplo, né? Vou colocar aqui a massa do hidrogênio, vou buscar lá na tabela periódica, que é 1. A massa do oxigênio, que é 16. Não se esqueça que eu fui lá na tabela periódica e busquei esses dados, ok? O do oxigênio aqui é 16, ó, tá aqui 16, e do hidrogênio, que é 1. Eu vou arredondar para efeito de cálculo, ok? Agora, nós não podemos nos esquecer, a massa molecular é igual. Temos que levar em consideração a atomicidade dos elementos. O que é isso? Quantas vezes o elemento se repete, esse índice aqui. H2 significa que são 2 átomos de hidrogênio. SO3, 1 enxofre e 3 átomos de oxigênio. Nós temos que saber ler essas fórmulas para nós fazermos essas contas, né? Então, eu vou pegar, ó, tem 2 hidrogênios, eu sempre pego a atomicidade primeiro para eu não me esquecer, ok? E vou multiplicar pela massa de um átomo de hidrogênio, tá? Vou guardar isso tudo dentro do parênteses e vou somando, tá? A massa do enxofre, que eu vou lá buscar na tabela, 32, né? Vou arredondar. Mas, bom, aqui eu tenho a massa de um oxigênio é 16, mas eu tenho 3 átomos de oxigênio aqui. Então, é 3 vezes 16. A minha massa molecular disso tudo, eu vou multiplicar aqui primeiro, né? E depois eu vou somar tudo. A massa molecular vai ser igual a 82 unidades, ok? É assim que se calcula a massa molecular e a massa e a média ponderada, e como o exemplo 1 que eu dei, tá bom? Não tem mistério nenhum, é tranquilo e é baseado nessas resoluções que eu fiz agora para vocês. Vocês vão resolver a atividade proposta, beleza? Tchau, tchau!